ES Ouve, a notícia do jeito que você quiser. As eleições 2022 já começaram e os capixabas terão 7 candidatos ao governo do Espírito Santo. A contribuição do ES hoje é ouvi-los. Os candidatos estão passando por aqui e a gente está conversando um pouquinho sobre a ideia de cada um. Já estivemos com Aridelmo, Manato, Guerino, Capitão Vinícius, Renato Casagrande e agora estamos com Cláudio Paiva, do PRTB. Candidato, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Bom, eu que agradeço aí o convite de vocês, né? É um momento muito importante na minha campanha, porque o nosso partido é um partido pequeno e nós não temos, assim, tempo de TV. Então, esse é o momento de nós lançarmos a nossa campanha, para que as pessoas que estão nos assistindo, eles possam entender o seguinte: existe uma opção real de fazer mudança. E a gente vai desenvolver bastante sobre isso. As nossas entrevistas estão sendo todas gravadas entre o dia 22 e 26 de agosto. Elas serão disponibilizadas em formato podcast nas principais plataformas e também no site ES Hoje. E em formato videocast, eu peço que o candidato sorteie o dia que vai ser publicado o vídeo dessa entrevista. Né? Só tem 2. Cláudio Paiva, dia 20 de setembro, a entrevista será publicada no canal do YouTube de ES Hoje. E a nossa entrevista vai durar 1 hora a partir de agora. Cláudio Paiva é formado em Contabilidade e Administração de Empresas, pós-graduado em Recursos Humanos e Auditoria Fiscal, possui mestrado em Terapia Familiar, Sexologia e é doutor em Psicanálise. É professor universitário, coach e palestrante. Trabalha há mais de 30 anos como consultor empresarial e de gestão. Comigo, vocês já sabem, está aqui Luiz Ximenes. E aí nós começamos perguntando: por que o senhor quer ser governador do Espírito Santo? Olha, na verdade, eu cansei de ficar sentado no sofá reclamando. Eu vim de uma geração, e como cristão, na minha época, né, nós estamos aqui falando da década de 70, 80, as pessoas comentavam o seguinte: eu que sou de uma denominação, você não pode ser político. Político é coisa do diabo. Política não se mistura com religião. Eu ouvi isso a minha vida toda. Só que quando nós não ocupamos o espaço, o que acontece? As pessoas vão ocupar o espaço no nosso lugar. A partir desse momento, em 2018, nós conhecemos o PRTB, Partido da Renovação Trabalhista do Brasil, um partido de 28 anos, um partido sério, um partido de direita. Tem que ficar muito bem claro para que você possa entender. Se você procurar no Wikipedia aí, você vai ver, o partido do PRTB é um partido de direita. Os demais são centro. Centro-direita e alguns centro onde demais. A verdade é essa, nós estamos aqui para falar abertamente isso aí. E tem algumas pessoas que não entendem isso. E nós queremos deixar bem claro para a população que nós defendemos 3 bandeiras. Inclusive, essas bandeiras elas estão relacionadas ao nosso partido, que é Deus, Pátria e Família. Alguns partidos agora, eles usam. Inclusive, isso está no nosso estatuto e está registrado em cartório que esse slogan é do PRTB. E as pessoas utilizam e a gente fica muito feliz por isso, porque nós defendemos uma bandeira que a grande maioria hoje defende. O senhor foi o último a ser anunciado como candidato a governador e o seu partido tentou conversar com outras siglas que apoiam o governo Bolsonaro. O senhor avalia que o PRTB foi preterido dessa discussão? Sim. Nós procuramos, né? Só recebemos uma ligação essa semana agora que a pessoa falou com a gente: mas espera aí, você vai dividir a direita? Não vou dividir a direita. Eu sou a direita. Como é que eu vou dividir aquilo que eu sou? Eu sou a direita. Tá certo? E nós procuramos insistentemente os partidos para que a gente pudesse criar, tá certo? uma equipe de defensores da direita, e nós fomos assim alijados do processo. As pessoas não nos receberam, não recebiam as nossas ligações, tá certo? Nós tentamos conversar com os partidos que são denominados hoje bolsonaristas, que eu também sou bolsonarista, eu defendo a bandeira que o Bolsonaro defende, só que eles politizaram e elitizaram a política. As pessoas falam assim: mas o Bolsonaro, ele só defende o PL. Claro que ele tem que defender o PL. Claro que ele tem que defender. Ele não é do PL. Se ele não defender, o que vai acontecer com ele?
o partido vai cobrar dele, o próprio TSE vai cobrar dele fidelidade partidária. Isso aí é público notório, só você estudar um pouquinho, ler um pouquinho, que você vai entender isso. E o partido nosso está colocando a candidatura, e o Bolsonaro não falou nada a respeito, porque ele não sabe ainda, ou se está sabendo agora. Porque nós esperamos até os 44 minutos do segundo tempo para que a gente pudesse fazer uma aliança da direita. Mas eles não aceitaram. Então, como nós temos chapa para governo, nós temos chapa para o Senado, inclusive o nosso senador Antônio Burgestabe está aí fora. Chapa federal, nós temos 10 candidatos a federais. E conseguimos 10 porque a gente acredita em Deus. Deus, Pai e Família. Deus, porque eles cooptaram. Alguns partidos compraram os nossos candidatos. Chegaram para o nosso candidato aqui, ó, eu te dou tanto para você vir para a gente. E deram, e eles foram. Assim, mas o nosso partido não tem isso. Nosso partido, nós tratamos da política, é coisa séria. Eu estou levando a política como coisa séria. Eu não estou levando a política para aventura. E eu quero deixar bem claro para você que está me assistindo, eu não entrei para concorrer. Tem pessoas que falam, você entrou para compor? Não. Primeiro que eu fui o sétimo. Sétimo é o número da organização, né? 7 notas musicais, 7 dias da semana, então eu sou o sétimo. Então, automaticamente, tem alguma coisa que está linkada aí à espiritualidade, que eu gosto muito da espiritualidade, eu acredito muito em Deus, muito, eu confio muito nele. E eu estou aqui hoje, tendo essa oportunidade no ES hoje, porque Deus me colocou aqui. Não foi eu que escolhi. Foi a Bíblia diz, eu escolhi a voz, tá certo? Eu sou evangélico, mas não sou aquele camarada assim, radical. Eu sou um camarada assim, tranquilo, mas tenho convicção daquilo que eu quero para a minha vida e para o meu Estado. Com essa convicção, Deus, Pátria e Família, né, do seu partido, o senhor tem, obviamente, um alinhamento com o presidente Bolsonaro. A minha pergunta o senhor acabou de dizer que o presidente Bolsonaro tem uma fidelidade partidária, por isso ele digamos assim, se alia mais, do ponto de vista... defende o PL. Agora, eu quero saber o seguinte, o seu partido, defendendo essa bandeira, nós temos um outro candidato aqui no Estado que também tem essa mesma bandeira. Como é que é essa relação? O senhor pretende brigar pelos votos desse segmento com essa outra candidatura também? Eu queria complementar que o PRTB está com Bolsonaro? Sim, nós somos de direita. O Bolsonaro teve uma grande probabilidade de vir para o nosso partido. E se ele tivesse vindo para o nosso partido, esse pessoal estaria todo aqui no nosso partido. Por que ele não veio? Porque nós não temos tempo de TV, nós não temos recurso. Então, ele decidiu ir para o PL, tá certo? E se ele fez uma boa escolha ou não, a escolha é dele, e eu tenho que respeitar. Mas o nosso partido, ele existe para caminhar. Nós pegamos o partido em 2018, em frangalhos, organizamos o partido. O partido hoje está organizado. Nós estamos hoje em 44 municípios com CNPJ no Estado do Espírito Santo. Então, é um partido, não é, né, um frangalho de partido, é um partido sério, que tem presidente, tem diretoria, tem visão, tem projetos, e nós estamos aqui para isso. O que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, eu fiz uma pesquisa, eu não, né, a minha equipe de transição fez uma pesquisa, eu já montei minha equipe de transição. É isso que eu ia falar. Eu acredito, eu tenho fé. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas sabe que existe. Então, eu tenho fé, eu não entrei para brincar. Então, nossa equipe levantou o seguinte, o somatório, preste bem atenção, você que está me assistindo aí na sua casa, no seu computador, no seu tablet, no seu celular. O somatório das rejeições dos dois candidatos, Casagrande e Manato, me elege e elege mais 5 ou 6 deputados estaduais. A rejeição deles. Então, eu vou trabalhar a rejeição. Eu vou trabalhar com aquela pessoa que quer votar em branco, quer votar nulo, que não quer ir votar. Eu quero dizer para você, vá lá e vote. Cláudio Paiva é uma opção para você. Se você olhar o meu programa de governo, você vai ver. O meu programa não tem 138 páginas como uma Bíblia. Não, o meu programa tem 12 páginas, até numericamente 12, porque são os 12 apóstolos. E nós trabalhamos 9 áreas que necessita hoje a população do Espírito Santo. Falando em marketing político, marketing eleitoral, eu repeti a pergunta. Qual é a sua estratégia para brigar por esses votos do segmento evangélico, que eu acredito que é conservador, evangélico, com esse outro candidato? Olha, eu tenho participado de reuniões. Eu participei semana passada do encontro com
As igrejas metodistas tinham aproximadamente 800 pessoas e 80 pastores. E nós estivemos lá falando para essas pessoas, dizendo que nós somos uma opção. Porque o grande problema hoje da política aqui do Espírito Santo, e de Guarapari aconteceu também, é o monopólio. Há 40 anos, né? O seu pai, ele sabe disso, ele deve estar assistindo, há 40 anos, ou é um ou é outro. Desde a época lá do Camata, né? Era Camata, depois vinha Zé Inácio, e está agora PH, CG, PH, CZ, CG, PH, né? Então, entrou o CP. Agora, o Estado tem o CP. Vamos afastar um pouquinho o CG e o PH e vamos botar o CP, vamos botar o Cláudio Paiva aí. Então, é essa a nossa estratégia de marketing. Nós, hoje, não temos recursos para viajar o Estado todo, mas isso aqui viaja. Isso aqui viaja. E nós vamos fazer exatamente aquilo que o Bolsonaro fez. Ganhar as eleições dentro da mídia e visitar a quantidade de possíveis de municípios para que a gente possa dizer para as pessoas, CP existe, não é só PH e CG. No plano de governo registrado no TRE, o partido destaca a necessidade das parcerias público-privadas para melhorar a saúde dos capixabas e de que forma isso seria? Olha só, nós temos no Estado hoje uma grande empresa de participação privada, inclusive PPPI, que é a Participação Privada Internacional. Nós temos hoje Cruz Vermelha, temos um monte de entidades, né, fora do país que podem incorporar os hospitais. Hoje, por exemplo, eu vou falar exemplo da cidade onde eu moro. Tem 12 anos que estão construindo um hospital lá. 12 anos. Já foi marcado mais ou menos umas 5 ou 6 inaugurações. E até agora deve estar com 60% da capacidade de alvenaria pronta. Nós temos hoje no Estado o IFA, não sei se vocês ouviram falar, Hospital Infantil Francisco de Assis, que pegou o hospital materno-infantil lá de Guarapari e fez acontecer. Então, para a gente fazer a participação público-privada, é só você reunir as pessoas, discutir essas coisas, para que essas coisas possam ser colocadas em prática. É simples, é só fazer gestão política. Então, nós temos hoje no Estado empresas mistas, empresas privadas, que podem fazer realmente a incorporação. Porque você abrir um hospital hoje não é só alvenaria. O que é mais caro hoje é você colocar o hospital para funcionar. Pense bem, eu preciso hoje, em Guarapari, de 110 milhões para colocar um hospital para funcionar, para atender não só Guarapari, para atender toda a região ali litoral, tá certo? Que também são atendidos pelo hospital lá em Marataízes, tá certo? Então, eu tenho ali 110 milhões, eu coloco o hospital para funcionar. E o nosso governador está gastando 127 milhões de reais numa ciclovia apensa lá a uma ponte. Será que é hora de construir a ciclovia? Será que é o momento de ciclovia? Será que se não pegássemos esse dinheiro, nós estaríamos até o final do ano com o hospital de Guarapari, o Hospital Municipal de Guarapari funcionando? Eu acho que tem que eleger prioridade. Aí você fala assim, Cláudio, mas por que você faria isso? Porque eu sou administrador. Eu administro, eu sou consultor de empresa. Eu pego uma empresa desorganizada, eu pego uma empresa quebrada e faço com que essa empresa dê lucro. Eu faço com que essa empresa dê condição de funcionar. Eu sou headhunter, eu sou caçador de talentos. A minha profissão é caçar talentos. Eu cheguei aqui e vi que você é um camarada que tem talento. Eu tenho uma empresa para colocar você. Eu te faço uma proposta, você vai lá e não tem nada de antiético nisso. Será que eu como headhunter, eu como caçador de talento, não consigo montar hoje um secretariado competente, né? Um secretariado de competência? Não é um secretariado que é de apoio político. Vai trabalhar para mim, isso acontece hoje e sempre. Eu vou fazer como o Bolsonaro, as coisas boas nós temos que copiar. Os nossos secretários serão secretários altamente qualificados e técnicos. Não vai ter politicagem. O atual governador, ele fala que o Estado classe A, né, em avaliação, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de investimentos. Agora, na sua visão, e pelo que eu entendi, o senhor tem essa visão, se eu estou enganado, o senhor me perdoe. O senhor acha que o Estado está quebrado? Não. O Estado é A? É o que ele diz e é o que os dados mostram. Na minha administração vai ser AA. Eu posso melhorar.
Existe o ditado que nada é tão bom que não possa melhorar. Então, nós vamos melhorar. Nós temos condição de enxugar a máquina. Só para vocês terem uma ideia, acho que vocês vão falar aí, só para vocês terem uma ideia, o governo Bolsonaro tem 23 ministérios, quer dizer, 18 mais 3 são secretarias. O Estado tem 23 secretarias. O Estado de 4 milhões de habitantes, 23 secretarias. Para quê? Precisa de 23 secretarias aqui no Estado? Então tem recurso, mas falta organização para gerir. Nós temos, primeiro, qualificar, quantificar as pessoas que têm competência para ficar. Eu, por exemplo, assumindo o governo, o que eu vou fazer? Eu vou buscar, é a minha profissão, eu vou buscar dentro do governo, pessoas, dentro do próprio funcionalismo, pessoas competentes para assumir. Eu vou trazer um cara lá de Cuba para assumir a minha gestão da saúde. Aqui dentro eu não tenho médico competente que pode assumir, vou trazer um cara de lá. Não, eu vou buscar aqui, dentro de casa, eu vou buscar dentro do nosso celeiro os valores para que a gente possa colocar aí, para poder ser realmente um secretário que trabalhe e não que faça política. O secretário tem que ser um executivo, o secretário tem que ser um CEO, transformar os secretários hoje do nosso governo em CEO. O que é CEO? É aquele que traz resultado. Não é aquele que sai fazendo politicagem, é o cara que traz resultado. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Transformar o governo, está em estado A, parabéns, vamos transformar você falou agora sobre a classificação da nossa classe, né? Nós tínhamos antigamente classe A, lembra disso? A, B, C e D. Hoje nós temos A mais ou menos e Z. O meu poder aquisitivo, o seu poder aquisitivo caiu 60%. Eu tinha 3 carros, hoje só tenho 1. Eu tinha 2 motos, não tem nenhuma. Por quê? Fica em casa, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Fica em casa que a economia a gente vê depois. Vamos segurar ainda sobre Seguindo. Economia. É porque eu falo muito, se eu sei qualquer coisa você pode cortar mesmo. Não, você tem uma hora, vamos lá. O senhor também apresentou na Justiça Eleitoral o manter e aperfeiçoar o Fundo Soberano. A gente está falando da economia do atual gestão. Isso significa que, uma eventual vitória do senhor, o senhor daria sequência a essa política econômica desenvolvida pelo atual governo? Não, eu vou buscar, poxa, eu sou de direita, o Bolsonaro sendo eleito hoje o presidente do Brasil, o que eu vou fazer? Eu vou chegar para ele e vou... Lá tem muitas verbas, tem muitos recursos que a gente pode trazer aqui para o Estado, entendeu? Olha só, o que diz o ensinamento? Nós temos que aproveitar aquilo que é bom. Não é dizer que só... Eu vi alguns candidatos falando aí em outros canais, detonando o Casagrande. Detonando. Não, ele fez coisas boas. Fez coisas boas. Ele não fez só coisas ruins. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Estou aqui para falar de mim. Mas eu vou pegar a minha equipe econômica e nós vamos fazer um levantamento. Tudo que eu for falar aqui agora sobre economia, eu posso estar mentindo muito ou falando muita verdade. E eu quero ver números, eu trabalho com números, eu sou auditor fiscal, eu sou auditor tributário, eu quero números. Quais são os números? Esses números têm que ser apresentados. O que for bom, que estiver dando continuidade, tiver o governo fazendo bem, eu vou dar continuidade, qual é o problema? Os profissionais hoje nós temos um problema sério na área da educação, vocês devem falar sobre isso aí, então não vou falar mais para frente. Qual é a sua linha de fomento, só para a gente concluir a parte da economia, qual é a sua linha de fomento para a economia capixaba? Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, que nós vamos sentar, quem é que gera fomentos hoje para o Estado? O agronegócio, as indústrias... Mas quem banca isso? Que deveria bancar? O setor privado. O Bandes e o Banestes. Eles não estão o dinheiro? Lá não está o dinheiro? Não está o recurso financeiro? O que eles fazem? Vai lá pegar 10 mil reais no Banestes para você investir no seu negócio, no seu agronegócio, no seu pequeno negócio. Eles pedem tudo de você, até a cor da sua cueca. Isso não funciona. O Banestes é um banco que vai se transformar num banco de fomentos. O Bandes tem que ser analisado, porque o Bandes é um banco de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Só desenvolve empresário rico. Só desenvolve segmentos milionários. Por que não vai desenvolver os segmentos? Então, nós vamos sentar com a equipe financeira, a equipe econômica do nosso governo, para a gente definir
Tá certo? Definir o que nós vamos fazer com o Banesp. Vamos transformar ele, uma parte dele, que é Banesp Seguro, e Banesp, porque pode Banesp Seguro, Banesp Fomento e Banesp para atender a população financeira. O governo do Estado, ele não existe para gerar finanças, para gerenciar finanças. Ele existe para gerenciar o quê? Fomento, fomentar a economia. Ele existe para que a gente possa investir na economia. Então, nós temos que rever alguns processos. Não é sair espalhando por aí que o candidato tal vai fechar o banco. Negativo. Nós vamos analisar qual é o escopo de atuação, qual é o objetivo social do Banco Banesp. Qual é o objetivo... Eu trabalho com isso, poxa. Qual é o objetivo social do Bandes? Qual é o objetivo social? É só para empregar? Eu não posso colocar... Me desculpa, senhores, mas eu colocar no Bandes para administrar recurso financeiro um advogado? Não dá, né? Eu tenho que colocar um economista, um camarada do mercado financeiro, mas tem um advogado tomando conta do banco. Então, o advogado tem que trabalhar na área jurídica, na parte de dinheiro para fomento, para crescimento do nosso Estado. Nós temos que colocar pessoas competentes que venham do mercado para que a gente possa desenvolver o nosso Estado do Espírito Santo. E essa política a ser implantada pelo senhor não pode conflitar o objetivo das duas instituições, o Bandes e o Banesp? Não, claro que não. Claro que não. Nós vamos definir, o Bandes é um banco para fomentar micro, não, médio e grande empresário. Quem vai fomentar o micro? Nós temos que definir. Hoje, você tem uma ideia, as cooperativas estão entrando no mercado financeiro aí que está... Sabe o que eles fazem? Tiram um percentual e dividem o lucro ainda. O lucro do Banesp vai para onde? Faz o que com o lucro do Banesp? Qual foi a última vez que você descobriu aí na mídia que o lucro do Banesp serviu para quê? Para engordar o caixa do governo para que ele possa fazer os investimentos que ele acha que tem que fazer. Então, a gente tem que rever esses processos aí. Por isso que eu estou entrando na política. Por quê? Nós temos uma visão diferente de política. Política não é politicagem. Tá certo? Nós temos uma visão. Por que eu estou na política? Porque eu encontrei um camarada chamado Jair Messias Bolsonaro que tem a mesma linguagem que eu tenho. Gente, nós temos que resolver o problema da população, são os pequenos problemas. Não adianta você fazer projeto mirabolante se não funciona. Não funciona. Temos que fazer aquilo que a população quer. Abra a sua geladeira hoje e veja como é que está a sua geladeira. Abra lá para você ver como é que está. Você está precisando de comida. Você precisa trabalhar, tem que gerar renda, gerar emprego. Como é que a gente faz isso? E o senhor avalia que a falta de alinhamento do atual governo, Renato Casagrande, aqui no Espírito Santo, com o governo federal Jair Bolsonaro, é responsável por isso? Com certeza tem alguma coisa, claro, claro. Qual a responsabilidade do governo federal nessa situação? Não, o governo federal já cumpriu a sua responsabilidade. Vê aí na pandemia quantos bilhões o governo federal mandou para cá, para a gente resolver o problema da saúde. O dinheiro tem, está chegando o dinheiro. Tá certo? Então, são coisas que nós temos que começar a repensar. Nós temos que começar a analisar a história. Tá certo? Nós temos que reescrever a história do Espírito Santo. Nós temos que ser diferente. Uma pessoa falou comigo ontem que eu sou um cara ousado. Claro que eu sou ousado. Eu canto lá na minha igreja unção de ousadia, não vou ser ousado? Claro que eu sou ousado. Eu botei a minha cara aqui para vocês avaliarem. Eu poderia estar lá na minha casa, tranquilo, ter a minha empresa, apesar de que caiu muito o faturamento da minha empresa. Eu tinha 5, 6 empresas de consultoria, hoje eu tenho uma. Eu tive que rever todo o meu processo. Por quê? Porque houve uma castração, houve uma falta de administração do governo atual em fica em casa que depois a gente vê a economia. Não estão vendo até agora. Abre a geladeira que você vai ver, fica em casa. Então, as pessoas ficaram em casa, cortaram os custos. Primeiro custo que corta, saúde. Depois, trabalho, investimento em empresas de consultoria, treinamento. Eu tenho um consultório, então a pessoa está depressiva, mas não vai porque não tem recurso, não tem dinheiro. Então, o governo federal tem dado apoio ao governo do Estado? Sim, sim. Olha lá quanto veio de dinheiro para aqui para o Estado do Espírito Santo. Dinheiro que poderia ser investido aí na saúde e não foi investido 100%. Fazer hospital de campanha, eu sou contra. Hospital de campanha, mas pega o Jaime ali e transforma o Jaime num hospital para que possa ser feita uma avaliação gripal, de gripe das pessoas. Eu não sou médico como o Manato, que deu uma aula de
de medicina. Eu não sou médico, mas eu sou administrador, eu sei como é que funciona isso. O governo federal não pode ser culpado do que está acontecendo no nosso estado, não. Dinheiro tem, senão não faria uma ciclovia de 129 milhões, né? Vamos avançar? Vamos avançar. Vamos falar de educação. A educação, o senhor quer implantar imediatamente escola cívico-militar em todo o estado com parceria com o governo federal. Sim. Quando nós estamos candidato à prefeitura, nós conseguimos falar com o general Mourão, que era do meu partido, agora está no Partido Republicano. Ele conseguiu para Guarapari 2 escolas. 2 escolas de Guarapari, escola cívico-militar, para implantar uma no norte e no sul. Não tivemos respaldo. Nem depois da eleição eles não quiseram implantar. Tá certo? Então, hoje, nós temos uma gama de escolas que poderiam ser ajustadas para tempo integral, porque o aluno não pode ficar a mercê, estuda 6 horas, 5 horas, fica na rua. Bota o tempo integral e, nas regiões, regionalizar os polos de escola cívico-militar. Fazer um levantamento junto ao secretário de Educação para que ele nos forneça essas informações para que a gente possa fazer. Verba tem? Tem. Recurso tem? Tem. Fundeb tem? Tem. Olha o Fundeb. Então, não são todas as escolas... Não. São não escolas... está escrito todas, não. Então, são escolas em polos. Sim. Polos. Cachoeiro. Eu pego Cachoeiro para o menino, coloco 2, 3 escolas lá. Pego lá o norte do estado, São Mateus, coloco 2 escolas. Não tem condição de transformar, não foi isso que está escrito lá. Não tenho condição de transformar todas as escolas em cívico-militar. Seria uma utopia. Isso aí é a mesma coisa se você pegar 78 municípios e transformar em 10. É utópico. Então, não funciona. E quem o senhor contaria para administrar essa escola? A Polícia Militar, enfim, o Exército, enfim. Olha só, a escola cívico-militar, o nome já diz cívico, eu tenho professores cívicos e tenho a escola militar. Hoje, por exemplo, bombeiros, policial civil aposentado, PM reformado, isso tudo pode ser professor. Hoje nós temos uma gama de pessoas que estão reformadas aí e que estão aposentadas que poderiam ser utilizadas nas escolas. Utilizar essas pessoas para que elas possam dar aquela contribuição. Nós estamos quase aposentando, não sei se você já se aposentou, né? Eu ainda não, tá certo? Então, vou aposentar, mas não vou parar. Então, pega uma pessoa como você, que tem o conhecimento, o cabedal que você tem, você pode chegar a dar uma aula para aqueles alunos, te gratificar, te remunerar, te dar valor para que você possa passar o seu conhecimento. É uma cultura nossa, fez 60 anos, não vale nada. Quer dizer, graças a Deus está mudando, né? Tanto que nós estamos vindo para a política, estou com 60, nós temos um candidato com 82 anos querendo ser candidato a deputado aí, mas tudo bem. Outra proposta também do senhor para o governo é incluir 8 novas matérias nas grades curriculares. Sim. Vou falar as matérias: educação moral e cívica, Lembra disso? empreendedorismo, religião, educação ambiental, educação emocional e psicológica, Sim. aula de música, educação nutricional, informática e programação. Por que essas 8 matérias? E ainda, na questão da religião, o Estado não é laico? É laico, mas ele é cristão, né? O Estado é laico, mas é cristão. Acho que você ter não falar de religião, de segmentos religiosos, mas começar a falar para as pessoas que Deus existe. Se você não acredita, legal, respeito. Mas existe. Antigamente nós tínhamos religião, aulas de religião. Não falava de denominação, falava de religiosidade. E hoje as pessoas estão carentes de religiosidade. Hoje as pessoas estão duras no seu coração, as pessoas estão duras nas suas colocações, agressividade. E quando você fala de religião, você fala de filosofia, você fala de uma série de coisas. Você não fala só de religião. Certo? Você busca na religião alguma coisa que venha desenvolver na pessoa alguma coisa que ele possa dar de melhor. Buscar dentro dele alguma coisa que ele pode dar de melhor. E as demais 7 matérias? Tranquilamente. Por que elas? Porque elas criam... Você lembra a primeira aí qual é? Sim. Educação moral e cívica. Isso. As pessoas hoje não... Você pede um aluno para cantar o hino nacional, ele não sabe. Eu cantava o hino da bandeira, salve Elino, pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, sua nobre presença e lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Esses meninos não sabem nada disso. Nada. Então, eles não gostam, não sabem porque nunca falaram para eles, nunca ensinaram a eles.
Toda sexta-feira nós fazíamos fila e cantava o hino nacional com a mão no coração. Nós temos que voltar ao patriotismo. O Bolsonaro resgatou isso lá atrás do patriotismo. Tá certo? Então, as pessoas não querem colocar a educação moral e cívica e querem colocar a teoria de ideologia de gênero. Eu falei um dia desse sobre teoria, teoria de ideologia de gênero, é uma teoria. A criança não pode ser, de maneira nenhuma, vilipendiada dentro de uma sala de aula, uma criança que está formando caráter. Eu sou formador de caráter, eu sou terapeuta, eu sei o que é inconsciente primário, o que é inconsciente primário, tá certo? Então, quer dizer que eu não posso cantar o hino nacional, mas posso falar de sexualidade para um menino de 6, 7 anos. É isso que nós vamos combater. E eu queria só focar nesse assunto mais um pouquinho. No seu currículo, fala que o senhor tem mestrado em terapia familiar e sexologia. Sim. Também. E aí eu vejo que nessa grade curricular não fala nada nesse sentido. O senhor não acha que é importante também, uma vez que nessa formação desse jovem, desse adolescente, é importante que ele tenha esse conhecimento também? A família que tem que falar de sexo para o filho, não é a escola. É a família que tem que falar de sexualidade para o filho. A escola tem que ensinar português, matemática, inglês, francês, italiano, se tiver, geografia, história. Vou falar de sexualidade dentro de uma escola com um menino de 6 anos de idade, vou falar o que para ele? Se você fosse um aluno de sexualidade de 6 anos, um garoto de 6, 7 anos, vou explicar o que para ele? Ele vai te perguntar, como é que eu nasci? Lembra? Ah, você veio da cegonha. Quem tem que ensinar sexualidade é a família. A partir de 7, 8, 9, 10 anos, a partir dos 10 anos, aí sim você começa a falar 10, 11, começa a haver uma evolução da puberdade, onde vai nascer os pelos pubianos. Mas o Estado ele é responsável por essa faixa etária nas escolas. Até a primeira infância, a escola é responsabilidade do município. Mas eu não sou a favor de falar de sexualidade na escola. Eu queria só complementar a observação da Dani, fazendo a observação, eu queria até que o senhor continuasse a sua resposta. A gente tem que olhar também que existem famílias que, até por uma questão cultural, de educação, etc., não tem a menor condição de falar sobre esse assunto para os filhos. E aí é que mora o problema. Essa criança que não tem essa orientação dentro da sua casa, se não tiver orientação no outro ambiente que ela vivencia, que é a escola, aí realmente ela está perdida. Completamente carente. Olha só, o professor ele tem que ser muito bem preparado para falar de sexualidade. Por que eu não coloquei aí? Porque é um assunto muito polêmico. É um assunto que tem que ser organizado dentro do governo, do Estado, da federação, entendeu? De tudo. Falar de sexualidade é muito complicado, porque eu posso falar da minha sexualidade. Eu posso ensinar para ele a minha visão de sexualidade. Entendeu? Então, eu prefiro deixar para a igreja ensinar sexualidade, prefiro deixar para a família ensinar sexualidade, para os tios ensinar sexualidade, porque se eu tenho hoje um grupo de pessoas que entendem bem de sexualidade, eu vou disseminando isso aí. Agora, o que eu não posso é criar uma teoria de ideologia de gênero para botar na cabeça da criança. Não posso. É muito complicado. Por isso que eu não entrei nesse mérito, não. Não entrei, não. Nem vou entrar. Vamos falar de saúde agora? O senhor comentou um pouquinho mais atrás sobre a política que foi desenvolvida durante o pior momento da pandemia. A sua avaliação é que foi uma política desenvolvida de forma errada? Poderia foi ser conduzida? melhor. Poderia ser melhor. Porque as pessoas não tínhamos informação nenhuma sobre o vírus. Ninguém tinha. Então, se ninguém tem, o que eu tenho que fazer? Fica em casa? Vou para a rua? Como é que nós vamos fazer? É complicado. Hoje, por exemplo, a gente entende, porque já passou, perdemos muitos amigos, mas o que faltou é comunicação entre o governo federal, o governo estadual, os governos municipais. Quer dizer, foram feitas leis que vieram detonar o comércio, vieram detonar a indústria, vieram detonar o emprego. Isso aí não poderia ser feito de forma diferente? Poderia ser feito com um planejamento? Olha, eu tenho em Guarapari uma rua. Esse lado de cá abre nos números pares, esse lado de cá abre nos números ímpares. Eu diminuo a circulação. Mas o foco não era a preservação da vida, candidato? Preservação da vida, matando a vida? Matando quem gera a vida? Quem que gera a vida hoje no nosso país? Comida,
Alimentação, sono, cama, vestuário. Nós matamos a Inês do ninho, nós matamos a galinha no ninho, nós definimos alguma coisa sem um planejamento estratégico. Como é que você vai fazer? O que você faria como governador? Essa é uma pergunta que fizeram para mim. Eu sentaria com a equipe, eu sentaria com médicos, especialistas, para definir aquilo que nós vamos fazer. Não chegar e decretar, não por decreto, com diálogo, com conversa. Entendeu? Não houve diálogo, não houve conversa. Houve pessoal soldando a porta do empresário, que o empresário não poderia ouvir, não poderia abrir a porta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a empresa aberta ou vou matar a empresa de fome? O cara morre da pandemia e morre de fome, morre sem recurso. Então, foram escolhas que foram feitas que talvez eu não tomaria essa atitude. O senhor vacinou contra a Covid? Sim, vacinei. Quais são as suas propostas em relação à saúde pública? Olha, primeiro, nós temos que colocar alguém para tomar conta da saúde pública, alguém competente, alguém que conheça as necessidades do nosso Estado, alguém que conheça exatamente aquilo que está acontecendo no Estado. Então, o que nós temos que fazer? Aparelhar os hospitais, aparelhar aqueles hospitais. Hoje, a nossa Santa Casa aí estão todas deterioradas. Estão deteriorados. Os hospitais aí estão todos eles precisando de investimento. Nós temos que investir na saúde. Nós temos que continuar investindo naquilo que vai trazer segurança para a população. E qual é a segurança que eu trago na população? É na saúde base. No meu projeto está aí. Lembra daquele médico que ia na casa, media pressão, né? Lembra desse médico? Nós precisamos voltar com isso. Nós precisamos ter uma saúde preventiva. Hoje, a nossa saúde é corretiva. Nós fazemos correção da saúde. E quando você chega lá no posto de saúde, você não tem médico. Os médicos trabalham na hora que ele quer trabalhar. Um médico não pode atender, como na minha cidade, como em Cachoeira de Itapemirim, um médico atender 80 pessoas durante um dia. Não tem condição. Como que o cara vai atender 80 pessoas por dia? Não atende, né? Não atende. Ele Olha. Paracetamol. O cara fica doido. Tem até uma piada que a gente faz, né? O médico chegou e estava prescrevendo a receita. Aí o cara, ué, doutor, já está prescrevendo a sua? Não, a sua está aqui, essa aqui é da que está sentada lá fora. Entendeu? Quer dizer, não tem condição. Então, eu tenho que sentar com quem conhece. Eu não sou médico, eu trabalho na área da saúde, mas não sou médico. Eu tenho que sentar com quem define, quem resolve. Nós temos que gratificar, pagar por meritocracia. E a meritocracia existe em qualquer empresa organizada. E a ideia nossa é transformar o governo do Estado em empresa de prestação de serviço. Nós somos prestadores de serviço, nós vamos prestar serviço à população. Como é que nós vamos fazer isso? Treinar os médicos, capacitá-los, fazer com que eles desenvolvam 100% do seu horário dentro dos consultórios, através de cartão de ponto. Com a empresa. Você vai lá no cartão de ponto, você tem cartão de ponto aqui? Bate. Se você não bater o cartão de ponto, você não recebe. Agora, o cara não pode bater cartão de ponto e ir para outro lugar, para a clínica dele atender. Não. Temos que valorizar os médicos, aumentar a quantidade, né, de médicos atendendo, melhorar a estrutura da saúde. Hoje, nós temos, no Estado do Espírito Santo, o LACEN, né? LACEN é o laboratório central. E o hemodiálise central também. Hoje, o que acontece lá em Guarapari? Estou falando em Guarapari e Cachoeira. O cara lota uma van. Isso acontece muito. Lota uma van, de repente o cara é candidato a vereador, fala baixinho. Ele lota uma van, traz aqui para o Hemocentro. Por que não tem um núcleo do Hemocentro lá? E eu queria até, já que o senhor tocou nesse assunto, eu queria até perguntar ao senhor, não só de laboratório, mas de consulta, de exames e de cirurgias. Hospitais no interior, qual é o seu projeto para acabar com esse problema? A tal da, como é que é o nome? Fila, né? Ambulancioterapia. Olha só. Se você for partir para centros, por exemplo, Cachoeiro, lá o norte do estado e tal, nós temos hoje hospitais que têm momentos que eles estão ociosos. Tá? Cachoeiro, por exemplo, o cara faz operação de segunda a sexta. Sábado, domingo e feriado, eles estão ociosos. O governo vai lá e compra
o leito, compra lá a cirurgia, paga para que o hospital possa atender essas pessoas. Com certeza essa fila vai diminuir. Você pegar os hospitais particulares e comprar exatamente aquilo que eles têm de melhor. Por exemplo, Hospital do Coração. O Hospital do Coração só trabalha em Cachoeira de segunda a sexta. Sábado e domingo. Não atende. Quanto é que você quer me cobrar para que você possa, sábado, domingo e feriado, você atender essa população que está na fila aí? Com certeza você diminui. Com certeza, não tenho dúvida disso. Você vai para Colatina, é a mesma coisa. Você vai para São Mateus, é a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu vou melhorar o meu atendimento, eu vou acabar com a fila que tem hoje de catarata. Você tem hoje o que tem de cataratas. Hoje eu tenho lá em Guarapari uma clínica que faz operação de cataratas. Quanto é que você cobra a operação? Eu cobro R$200. Olha, vamos negociar aqui um valor para que você possa atender todas as... Não precisa vir para cá operar, opera lá em Guarapari. Então, tem solução. A solução está na gestão. A gestão do serviço público tem que melhorar. Melhorar as pessoas, remunerar as pessoas, desenvolver a capacidade das pessoas para que elas possam e trabalhar com inteligência. Não é só você fazer o planejamento, o seu plano. Não, inteligência. Eu vou lá e vou comprar desses hospitais particulares, dessas clínicas particulares, exatamente aquilo que vai demandar para que eu possa pagar para eles. O Estado paga, tem recurso. Hoje, por exemplo, o Hemocentro é brincadeira. As pessoas vêm aqui. E hoje eu tenho um hospital lá em Guarapari, que é o Hospital do Rim, que pode fazer um convênio com o Hospital do Rim lá em Guarapari para que eles possam recolher o sangue e mandar para o Hemocentro. Tá certo? Tem muita coisa para fazer. Falta gestão. Vamos falar de segurança pública? Opa! Olhando no seu programa de governo, o senhor é favorável a armas para a população. Claro. Considerando que a gente vive nos grandes centros urbanos, e não só na Grande Vitória, falando interior também, problemas envolvendo arma, tiroteio, enfim, uma série de problemas sociais. Qual é a sua visão para a segurança pública, considerando que o senhor é favorável a armas, a arma da população? Mas como é que isso... olha só o que está escrito aí, as armas legalizadas. Não é armas, não é chegar lá e comprar arma. Hoje você chega no mercado negro aí, você compra, estava vendo agora, ouvindo uma reportagem, encontraram um fuzil na mão de um camarada aí que vale R$60 mil. Mas é isso que eu ia falar, ia completar. Essa arma legalizada, ela, num pulo, ela deixa de ser legalizada e vai parar na mão. Mas aí eu tenho controle. Da outra não tem controle. Por exemplo, você que tem fazenda, tem um sítio, você já viu como é que diminuiu a invasão do MST? Diminuiu. Por quê? Porque eles sabem. Porque o bandido sabe. Se ele sabe que naquela casa tem uma arma, ele não entra. Ele sabe que naquele sítio tem uma arma, ele não entra. Não é você sair dando tiro para qualquer lado. Para você ter uma arma hoje, você precisa de psicologia, fazer a parte psicológica, a parte de treinamento, uma série de coisas, que não acontece com nossos policiais. Não sei se você sabe, os nossos policiais dão em torno de 100 a 200 tiros, enquanto uma rajada de metralhadora é 30 tiros. Então, nossos policiais têm que ser mais treinados. Mas, voltando lá, eu sou a favor, sim, do armamento, para que eu possa defender a minha família. O camarada entra na minha casa, estupra a minha mulher, estupra a minha filha de 11 anos, e eu vou ficar olhando para ele, para dar florzinha para ele, eu vou meter bala nele, cara. É o meu direito. É um direito adquirido meu. Eu não sou a favor da violência. Eu sou a favor da minha defesa. A defesa do meu patrimônio, a defesa da minha família. Por isso que eu sou a favor do armamento. Eu não sou a favor de chegar e sair atirando para tudo quanto é lugar. Eu sou a favor de eu ter alguma coisa para me defender. Quem é que me defende? A polícia militar, falta de contingenciamento, falta de pessoas, está aí com a devasagem de mais de 3 mil policiais. Vai ter agora um concurso para 1.050 policiais, que é enxugar gelo. Né? Não faz um plano de aumento da capacidade produtiva dos policiais, mas compra 1.080 viaturas. Não tem motorista para 1.080 viaturas. Comprar 1.080 viaturas? Mas como governador, o senhor não acha que é mais prudente melhorar essa polícia, equipar essa polícia, do que dar arma à população, liberar arma à população? Mas como que você vai fazer isso de imediato? Tem que ter um prazo.
Em 4 anos de governo, com certeza nós vamos fazer um monte de coisa. Inclusive está no nosso projeto aí. O que acontece? Hoje, quando você tem uma série de tiroteios aí na cidade e tal, você vai ver as pessoas que estão atirando. Tudo com um fuzil, tudo com arma pesada, ponto .30, ponto .50. Aí o policial chega lá com o quê? Com a pistolinha. Pô, pô. No meu governo, a bandidagem vai usar bazuca, a polícia militar vai ter bazuca. Vai ter bazuca. Ah, eles estão usando bazuca lá, vão comprar bazuca. Por quê? Esses camaradas não podem querer tomar conta do Estado. O Estado está sendo dominado, e você sabe disso. Sai aqui na rua com o celular na mão aí, ó, como ele está sentado ali, sabe o que acontece com você? O camarada sabe que tem um governante aí que estava querendo voltar para o poder, que ele vai roubar um celularzinho para poder tomar cervejinha com os amigos dele no jogo do Flamengo. Que é isso, rapaz? Isso é um país sério. Nós temos que realmente defender os nossos interesses. Porque eu quero ver, já que o nosso governador se preocupa muito com a segurança, por que ele não dispensa o segurança dele e anda com colete e todo mundo em cima, com metralhador em cima? Dispensa o segurança, já que ele confia tanto. Não é assim, cara. Aí é uma coisa hipócrita. Aí é hipocrisia da nossa parte. Nós temos que treinar os nossos policiais, nós temos que qualificar, aumentar o quantitativo. Hoje a nossa Polícia Civil... Vai lá perguntar ao policial civil, aquele pessoal técnico que faz perícia, que faz levantamento dos problemas. Não tem equipamento, irmão. O papiloscopista, ele inventa, ele cria um monte de coisa para poder fazer o trabalho dele. Está tudo sucateado. O estado de segurança do nosso Espírito Santo está sucateado. Está sucateado. Os policiais, eles não têm como se movimentar e entrar numa comunidade, e a comunidade está sendo... Como que nós vamos melhorar isso? É simples. Aí eu vou falar, nós vamos bombardear a comunidade. Com o quê? Com centros de esporte, música. Nós vamos levar a igreja para ajudar a gente lá na comunidade. Aí nós vamos bombardear de dentro para fora. Não é invadir lá e dar tiro para tudo quanto é lado, não. Nós temos uma polícia inteligente, nós temos uma P2 aí, mas elas têm que ter o quê? Equipamentos. Não tem. Candidato, no início dessa fala, o senhor disse que diminuiu o número de invasões do movimento sem terra. Sim. Bandido não está entrando mais. O senhor está comparando o movimento. Bandido não, invasão. O senhor está está criminalizando o movimento sem terra, não, né? Não, negativo. Porque o presidente Bolsonaro liberou quantos certificados de terra, domínio de terra lá? Um monte. Por isso que o MST enfraqueceu. Porque o que eles fazem? Vocês sabem disso, é enxugar, chover no molhado. Eles pegam a terra lá, invadem. Quando nós íamos daqui para o norte do estado, a gente passava na beira da estrada, tinha um monte de barraquinhas. Aquilo ali são pessoas que têm caminhonete, D20. São pessoas que invadem, tomam posse da terra e depois vendem. São os verdadeiros grileiros. Tá certo? Hoje não existe mais. Por quê? Existe uma lei que determina, se você invadir sem autorização... Existe terras devolutas no país? Claro que existe. Claro. Você imagine quanto hoje temos de terra devoluta em nome do Estado do Espírito Santo. Quanto? Muitos. Prédios aí que pertencem ao Estado, que poderia ser reformado, transformado em residências mais baratas, para que o pobre pudesse ter a sua casa, o centro da cidade está lá. Totalmente abandonado. Vocês passam no centro, você vê. Então, o governo do Estado ele tem que mover essas coisas para que elas possam dar ao nosso contribuinte, que é o nosso patrão. O nosso patrão sou eu sou o patrão do Estado, porque eu pago meus impostos. Eu sou o patrão, eu pago meus impostos. Então, eu tenho que ter esse retorno. É exatamente isso. Por isso que nós estamos aqui para falar que tem condição de fazer. É só ter boa vontade política e ter capacidade administrativa para poder fazer a coisa acontecer. Então, vamos às perguntas dos patrões, né? Os eleitores. Heloísa Fátima é uma comerciante e ela perguntou qual é a sua política para o serviço público, o servidor público. Olha, o servidor... Principalmente, compromisso com melhoria de salário. Olha só, o servidor público, primeiro, antes de ter salário, tem que ter salário, lógico. O salário ele é fundamental. E hoje o servidor público do nosso Estado está classificado. A Polícia Militar hoje é o pior salário do Brasil.
O melhor salário é R$ 6.400 do Distrito Federal. Nós estamos com R$ 2.246. O policial... Hoje o camarada passa no concurso de auxiliar administrativo TRT, ganha 6 mil, e meu policial ganha 2.400. Então, nós temos que melhorar. Os nossos professores, eles precisam melhorar. Eles precisam ser treinados, eles precisam ser avaliados. É como acontece na empresa particular. O funcionário ele é avaliado, ele é treinado para ver se realmente ele tem condição de continuar a exercer a sua função. Cursos para essas pessoas. E, principalmente, desenvolver um plano. Eu não sei qual é o plano de salário. É a minha especialização também, plano de cargos e salários. Eu fiz plano de cargos e salário em N empresas aqui no Estado. Nós vamos levantar. O setor de recursos humanos do nosso governo não vai ser o setor de recursos humanos. Vai ser departamento de recursos humanos. Vai ser um departamento onde nós vamos tratar o ser humano. É a minha profissão. Eu sou gestor de recursos humanos, eu sou consultor empresarial. Então, o nosso servidor público ele tem que ser treinado para que ele possa devolver ao nosso contribuinte, a mim, a você, que nós somos contribuintes, devolver o melhor serviço, com aparelhamento, com equipamentos. Eu já fui hoje em alguns órgãos aí, do Estado, computador amarrado com barbante, com corda. O camarada lá com um sistema, travou de novo, aí fica, travou de novo, travou aí, quer dizer, um sistema, eu tenho que criar um sistema para que eu possa inserir o meu governo dentro desse sistema. Tá certo? Tem muita coisa que a gente tem que desenvolver, mas tem que, primeiro, organizar o serviço público e chamar as pessoas, chamar o servidor, para que a gente possa reunir, conversar, dialogar, tá certo? Para que a gente possa achar uma solução. Não é só salário. Não é só salário que me motiva. O salário é uma das ferramentas, tá certo? Tem outras ferramentas. Promoção, entendeu? Promoção. Tem pessoas que estão esperando promoção. Os policiais aí estão esperando promoção. Plano de carreira. Plano de cargo e salário, que a gente chama no serviço privado. E aqui é um plano de carreira. E esse plano de carreira ser realmente atendido e fazer com que funcione. Não é só no papel. Porque eu estou entrando para o governo realmente para a gente revolucionar isso aí. E vamos revolucionar. Se você me der a oportunidade, Cláudio Paiva 28, você vai ver aonde nós vamos chegar. O Gary Carlos Marques pergunta assim: qual o principal desafio que o senhor acha que vai herdar? Olha, o principal desafio que eu vou herdar é o sucateamento do serviço público. Não é um sucateamento só de material, não é só o sucateamento de equipamentos, o sucateamento do sentimento de servidor público do nosso Estado. Você conversa com o servidor, porque houve promessas lá atrás, por isso que eu estou falando. Houve promessas lá atrás que não foram cumpridas e ninguém fala nada. É só você pegar o plano de governo, seria interessante o jornalista, você que é jornalista, que está me assistindo agora, pega o plano de governo lá atrás. Você vai ver que é Ctrl+C e Ctrl+V. É a mesma conversa, é a mesma retórica, é o mesmo blá, 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 ninguém cobra. Lá atrás o governador falou que iria valorizar, dar salário, dar equipamento, dar condição para a Polícia Civil e Militar. Deu? Não deu. Nós somos o pior salário hoje da federação. O pior salário é uma vergonha. Hoje nós temos aí, não está aí, vou respondendo essa quem perguntou? Foi o Carlos Marques. Carlos, hoje nós temos um precatório para os aposentados, os reformados da Polícia Civil e Militar, os reformados militares. Esse precatório já era para ser pago há 4 anos atrás. Não foi pago. Está sendo empurrado. Pesquisa para você, empurrado com a barriga. Pessoas já morreram esperando o precatório. Sente com a área financeira, diminua o gargalo, diminua a estrutura do Estado. O Estado está gigante. O Estado está enorme. As prefeituras também estão gigantes. As prefeituras que eu conheço estão com 30%, 40% a mais de pessoas trabalhando, sabe por quê? Cabide de emprego. Não tem meritocracia. É porque o camarada ajudou ele na eleição, ele vai ser candidato, ele vai se candidatar àquela vaga. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O senhor pretende cortar secretarias? Eu vou diminuir as secretarias. Nós vamos treinar e realocar. A ideia nossa é trazer para 18 secretarias. Você vai me perguntar quais as secretarias.
staff está fazendo análise das secretarias. Nós vamos diminuir a máquina pública, nós vamos diminuir a quantidade de departamentos, de secretarias e deixar somente aquela que atende a população, aquela que atende às necessidades hoje do nosso povo capixaba tão sofrido, inclusive o servidor público, muito sofrido. Você conversa com eles, desespero total. Posso botar outra fundo? Claro. É o seguinte, queria falar sobre a atividade econômica, voltar a falar sobre a atividade econômica mais voltada para o turismo. Eu dei uma olhada no seu plano de governo e lá tem uma série de ações, tal, fala em divulgação, fala em organização de calendário de eventos, mais ou menos o que é feito. Mais ou menos é o beabá. Mais ou menos do que não é feito. Pelo menos o que está escrito. Mas eu queria dizer o seguinte, e também aí já falando sobre cultura, né, o seu partido é um partido conservador. Mas eu queria dividir essa pergunta em dois, tá? A cultura e o turismo. No turismo, qual é a sua visão, e já que o senhor disse que é mais ou menos o que não é feito, qual é a sua visão e o que tem que ser feito, considerando que lá no seu plano de governo tem todas essa descrição. E aproveitando, falando de cultura, do ponto de vista conservador, vai haver filtro na sua gestão para apoio a eventos culturais? Bom, primeiro, eu tenho hoje no estado, lá em Guarapari, turismólogos. Se formaram e estão trabalhando hoje de gari. Por quê? Porque não tem hoje. Hoje nós não temos nada do turismo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um secretário de turismo que conheça de turismo, nós já temos um nome em vista, que conheça de turismo. Porque, olha só, quando a gente pegar esse secretariado, independente de ser partido, eu quero que o cara seja competente. Por exemplo, eu posso dar exemplo aqui. Eu já tenho o meu secretário de educação. Pode falar o nome? Ele é deputado estadual, Sérgio Majeski. É a maior sumidora. Estou falando aqui o profissional Sérgio Majeski. Na minha visão, não é do meu partido, é do PSDB, mas eu tranquilamente convidaria o Sérgio Majeski para ser meu secretário de educação. Sabe por quê? Ele sabe tudo o que acontece. Ele mete o cacete lá no governo, não mete? Vem para cá, vem trabalhar, já que você está metendo pau no governo, vem trabalhar do meu lado para ver se você coloca em prática exatamente aquilo que você está cobrando do governo atual. Com certeza. Secretário de Turismo, trazer o camarada que entenda de turismo. Nós estamos aí, vamos entrar agora nos transatlânticos, parando aqui. Está parando aqui? Não para em Guarapari. Por que para em Búzios e não para em Guarapari o transatlântico? Já tivemos uma temporada no passado. Muito pouco. Muito pouco. Entraram aí 150, pararam 2 ou 3 aqui. Por quê? Porque não existe vontade política. Em Guarapari, olha só, para chegar em Guarapari, por que chega em Búzios? Chegar em Guarapari, parar o transatlântico, ter condição de você chegar até as praias, treinar o pessoal lá para falar inglês, treinar o pessoal para falar espanhol, os atendentes. Então, são coisas que nós temos que fazer. Gente, coisas simples que o nosso governo vai fazer. Simples que trazem resultados. Simples, com competência. Eu tenho que colocar o turismo como uma fonte de renda. Em todo o mundo, o turismo é a maior receita financeira de impostos do mundo. Aqui, está lá em 10º lugar. Fala agora a resposta da cultura. Cultura, sim, nós vamos... Vai ter filtro? Não, nós vamos respeitar a cultura. Lógico, tem coisas que nós temos que analisar. Tem coisas que devemos analisar. Eu não posso admitir de forma nenhuma uma cultura que eles dizem que são cultura, que para mim é um pseudo-cultura, colocar os caras nus e enfiando crucifixo no ânus. Eu não vou admitir isso. Você admitiria isso? A sua filha vê isso? Você admitiria? O cara ficar de 4 pés e enfiar um crucifixo no ânus, dizer que isso é cultura? Isso não é cultura. Claro que não é cultura. Aí vai ter filtro. Com certeza, eu sou conservador. Agora, se tiver nós temos aqui os congos. Lindo, mas já vi apresentação de congos. Nós temos músicos aqui no estado que não são valorizados. Olha que coisa interessante, talvez vocês não saibam. Você convida o Lulu Santos para cantar aqui, cobra 120 mil. Eu pego o Mauro, que é o maior saxofonista do estado, vocês nem conhecem. O Mauro, saxofonista lá de Guarapari, eles dão 5 mil reais o cara. Pô, peraí, cara. Dou 120 mil ao Lulu Santos e 5 mil reais ao Mauro, que é o melhor saxofonista do estado. É o melhor do estado. Toca no Brasil todo, mas não tem valor. Sabe por quê? Porque é do estado. Não, nós vamos fazer o seguinte. Lulu, quanto você quer? 100. Nós vamos te dar 30. E vou dar 30 para o Mauro também. Ah, então eu não vou cantar. Então eu vou botar só o Mauro para cantar.
Entendeu? Então, são essas coisas, gente, que me deixa... Por isso que eu sou candidato. Tem hora que, desculpa, mas tem hora que me dá vontade de... Por isso que eu sou candidato. Sabe por quê? Eu não faço parte do métier. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não estou devendo nada a ninguém, é político. Não sou político. Não sou politiqueiro. Eu sou só um profissional que quer entrar na política para mostrar para a população que nós conseguimos nos eleger sem dinheiro de fundão, sem falcatrua. Ontem eu passei ali na Glória, eu vi um trio elétrico. Deve ser uns R$ 1.200 a hora aquele trio elétrico. Quem está pagando isso? Você, eu, ela. Tá certo? Então, gente, dá para fazer uma política legal? Dá para fazer. Eu estou entrando na política para... Você já imaginou Cláudio Paiva eleito governador do estado? Sem ter fundão, sem ter verba, sem ter falcatrua com ninguém? Já imaginou? A revolução que vai dar nesse estado? E essa revolução é você que vai fazer. Me dê oportunidade para você ver qual a revolução que eu vou fazer nesse estado. Já que a gente está caminhando para o final da nossa entrevista... Já estou vendo, já. A gente está caminhando para o final da Já bebi água entrevista. quase toda. E o candidato agora tem 1 minuto para falar com os seus eleitores. Isso é uma covardia que eles fazem com a gente. 1 hora de entrevista e me dá 1 minuto. Mas o senhor falou com os eleitores até agora nessa Sim, entrevista. eu estou Agora, brincando, vamos lá. só para descontrair um pouquinho. Acho que não fiquei nervoso, não, porque eu sou um cara tranquilo. Eu quero dizer para você o seguinte. Eu estou aqui porque eu fui enviado por alguém de uma força suprema que é Deus. Eu não faço nada sem Deus. Eu queria que você pensasse agora na palavra Deus. Você que é ateu também pode pensar. Tira o D e o S. O que fica? Eu fui projetado para estar no meio de Deus. Porque eu vim aqui para fazer exatamente aquilo que tem que ser feito para a nossa população. O Cláudio Paiva poderia estar tranquilamente agora lá no seu consultório, trabalhando, atendendo, e eu estou aqui dizer para você, me dê essa oportunidade. Dê uma oportunidade para o PRTB, dê uma oportunidade a Cláudio Paiva 28, e eu vou mostrar para vocês, e vou mostrar para os políticos profissionais, porque aqui no estado nós estamos cheios de políticos profissionais, tá? Tem até carteirinha. E tem gente com 82 anos querendo continuar no poder. Alternância de poder. Esse é o maior segredo da democracia. Alternância de poder. Está na hora de aposentar o PH, aposentar o CG e colocar o CP 28, Cláudio Paiva 28, para governar o nosso estado do Espírito Santo. Obrigado, candidato. O primeiro turno das eleições acontece no dia 2 de outubro e todos os eleitores vão votar para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A série de entrevistas com os candidatos tem a minha apresentação e direção de jornalismo, a companhia de Luiz Ximenes, a produção de Lídia Loureiro e trabalhos técnicos de Eduardo Couto e Bruno Ribeiro. Até a próxima.